crianças! Olá, juniores! Olá, detetives da Palavra de Deus! Tudo bem com vocês? Feliz domingo! Feliz dia do Senhor! Estamos aqui de volta na Escolinha Bíblica e agora com uma nova série de investigações. Como assim? Como assim será a nossa nova série de investigações? Nós vamos descobrir aqui curiosidades, fatos importantes da Palavra de Deus e vamos aplicar no nosso viver. Porque a Bíblia é assim, toda vez que nós lemos a Bíblia, nós encontramos novas verdades, novas passagens, novas histórias e novos fatos e curiosidades como essas que nós vamos ver aqui nas investigações. E aí, estão preparados? Vamos lá? Pega aí então a sua revista e a sua Bíblia, que é a nossa ferramenta de investigação. Se você ainda não tem a revista nova dos juniores, você pode passar na secretaria da igreja, todas as segundas, quartas e sextas, ir lá e retirar a sua revista. Combinado? Vamos lá. Mas antes nós vamos falar com Deus, pedir que o Senhor nos ajude nessa nova série de investigações, que Ele tire todo o bloqueio na mente para compreender a sua palavra. Que o Senhor possa abençoar você nesses próximos 4 meses de investigações e que tudo que você aprender você possa aplicar no seu viver. Vamos orar? Cabeça baixa, olhos fechados, pensando em Deus e no fim, amém. Senhor Deus, obrigada por esse dia. Obrigada, Senhor, por cada criança e cada junior que tem participado aqui, Senhor, dessa escolinha bíblica. Que o Senhor Deus tire toda a dificuldade, tire toda a distração, tire, ó Deus, tudo aquilo que impede essas crianças de aprenderem e de compreenderem a Tua palavra. Que o Espírito Santo de Deus possa estar com cada uma nessa hora, interpretando, ó Deus, ajudando nessa compreensão. Que tudo que for aprendido, Senhor, nesses próximos 4 meses, que possa ser colocado em prática no dia a dia, na vida de cada um. Que o Senhor abençoe também as crianças na sua casa, que o Senhor abençoe suas famílias, que o Senhor dê saúde, que o Senhor abençoe, Pai, no desenvolvimento intelectual da escola, que o Senhor abençoe elas no desenvolvimento emocional, ó Deus, nos relacionamentos, ó Pai, que tudo que elas estiverem envolvidas, ó Pai, que o Senhor possa estar com elas, Pai, ajudando nesse crescimento, para que elas possam crescer como Jesus cresceu. É isso que eu te peço e te agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, detetives, você já participou de um caça ao tesouro? Já recebeu um mapa do tesouro? É bem legal participar dessa brincadeira, não é verdade? E hoje nós vamos falar sobre isso. Sobre busca de um tesouro. Mas que tesouro é esse, hein? Porque esse é o nome da nossa lição. É um tesouro? Isso. Talvez você tenha visto aí algum filme de Indiana Jones ou de algum outro aventureiro que ficava lá seguindo um mapa do tesouro para encontrar aquele baú cheio de joias. Pois é. Então hoje nós vamos falar disso. Será que é desse tesouro que nós vamos falar? Que tesouro será? Mas nós sabemos que essas histórias são apenas histórias. A maioria delas inventadas, mas nós sabemos que no passado existiram sim povos aqui e que o tesouro tinha um significado no meio desses povos. Muitas dessas histórias ficaram esquecidas, ficaram enterradas até. E hoje nós contamos com a ajuda, sabe de quê? De arqueólogos, de historiadores que contam essas histórias no passado. Você sabia? Então nós vamos descobrir isso na investigação de hoje. Então, estão preparados para a primeira investigação? Eu estou super animada. Na investigação de hoje, para entrar nela, não tem senha como nas outras, porque é a primeira. Mas ao final da investigação de hoje, eu vou dar para vocês a senha para você entrar na investigação do próximo domingo. Combinado? Vamos lá, partiu? Investigação?
Vamos então, detetives, começar a nossa nova série de investigações. Como assim? Nesta nova série de investigações, nós vamos ver que a Bíblia é um livro muito especial. Podemos ler esse livro diversas vezes e sempre vamos encontrar novas verdades, curiosidades, fatos interessantes e histórias muito edificantes para a nossa vida. Com certeza vamos nos divertir muito enquanto aprendemos mais da Palavra de Deus. E a nossa primeira investigação, a investigação 1, é uma pergunta: é um tesouro? Com certeza você já deve ter assistido em algum filme, nos jogos ou nos desenhos alguma história em que aparece um mapa do tesouro. E os personagens, eles passam por uma grande aventura em busca de um tesouro perdido, não é verdade? Então, o mistério de hoje tem a ver um pouco com isso. É um mistério, é uma charada, hein? Pega aí o seu lápis e a sua caneta e vamos anotar o mistério de hoje. O mistério de hoje é: sou pesada, feita de madeira e ouro. Não posso ser carregada por qualquer pessoa. E sou símbolo de algo bem importante. Quem sou? Que será, hein? Que será que é tão pesado, feito de madeira, que não pode ser carregada por qualquer pessoa e é um símbolo de algo muito importante? O que vocês acham? O mistério de hoje está bem interessante, hein? Já falamos aqui de mapa do tesouro. O que vocês acham? E falar em tesouro perdido, vocês já ouviram falar em escavações ou arqueólogos? Quem sabe o que um arqueólogo faz? Sim, um arqueólogo escava terra em busca de materiais que ajudem a entender a história. Os materiais que as pessoas usavam no passado revelam como viviam, como faziam as tarefas do dia a dia, em que criam, como prestavam cultos e muito mais. Bom, já estudamos muitas histórias da Bíblia e vimos alguns lugares, alguns materiais que nos mostram vários aspectos da vida do povo de Deus. Vamos então agora brincar de ser um arqueólogo, hein? E se você fosse um arqueólogo? Seria bem legal. Vamos fazer de conta então. Eu vou mostrar para vocês aqui 3 imagens e você vai me dizer qual história da Bíblia você lembra quando vê essa figura, hein? Vamos lá? Aqui temos um mar. Que história da Bíblia te faz lembrar olhando esse mar? E se você fosse um arqueólogo e olhando esse mar aí, o que você diria? Sim, o mar, ele nos faz lembrar da história do Mar Vermelho, quando o povo de Israel atravessou o mar com a ajuda de Deus. Depois caminhou pelo deserto até chegar à terra prometida, experimentando a presença de Deus. Muito bem, arqueólogos. Vamos ver a próxima imagem? Uma coroa. E se você fosse arqueólogo olhando essa coroa aí, que história da Bíblia você poderia lembrar? Um certo período da história, o povo de Israel era governado por reis. Quando o rei dava lugar à presença de Deus, o povo ia bem. Mas se o rei não dava lugar à presença de Deus, o povo não era bem sucedido. Vocês se lembram dessas histórias? Vamos ver a próxima imagem? Um muro bem grande. Vejam só que muro grande. Se você fosse um arqueólogo, o que você diria desse muro? Que história bíblica te faz lembrar? Sim, a história de Neemias. Por causa da presença de Deus na vida do povo, os judeus puderam
reconstruir os muros de Jerusalém, que lhes davam proteção. Muito bem, detetives. Depois de ouvirmos essas histórias, estamos prontos para estudar as pistas do mistério de hoje. A pista número 1 diz: Deus mandou o povo fazer o objeto. Que objeto, tia Lúcia? Ué, o objeto do mistério de hoje, pessoal. Vamos então abrir a nossa Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 35. Pega aí a sua Bíblia e abra no livro de Êxodo, capítulo 35, que fala da primeira pista da nossa investigação. Nesta passagem, nós vamos ver que depois que os israelitas saíram do Egito, onde eles viveram? No deserto, isso mesmo. Quando os israelitas saíram do Egito, eles viveram no deserto. E lá eles construíram o quê? Casas? Não. E onde eles cultuavam a Deus? Sim, no tabernáculo. Então vamos ver aqui alguns versículos sobre a construção tão especial dessa tenda onde o povo de Israel cultuava a Deus. Vamos ler? Vamos então olhar aqui Êxodo 35, os versos 4 e 5. Diz assim: Disse Moisés a toda a comunidade de Israel: Foi isso que o Senhor ordenou. Separem dentre os seus bens uma oferta para o Senhor. Todo aquele que de coração estiver disposto trará como oferta ao Senhor ouro, prata e bronze. Então, Moisés estava convocando o povo para ofertar o que eles tinham de valor para a construção de quê? Do tabernáculo. Vamos olhar agora os versos 10 ao verso 13. Diz assim: Todos os que dentre vocês forem capazes virão fazer tudo quanto o Senhor ordenou: o tabernáculo com sua tenda e sua cobertura, os ganchos, as armações, os travessões, as colunas, as bases, a arca com suas varas, a tampa e o véu que a protege, a mesa com suas varas e todos os seus utensílios e os pães da presença. Então aqui nessa passagem, Moisés está convocando as pessoas para construir o tabernáculo e para fazer os utensílios que eram necessários. Vamos agora olhar ainda no capítulo 35, do verso 14 ao verso 18. Diz assim: O candelabro com seus utensílios, as lâmpadas e o óleo para a iluminação, o altar do incenso com suas varas, o óleo da unção e um incenso aromático, a cortina divisória à entrada do tabernáculo, o altar de holocaustos com sua grelha de bronze, suas varas e todos os seus utensílios, a bacia de bronze e sua base, as cortinas externas do pátio com suas colunas e bases e a cortina da entrada para o pátio, as estacas do tabernáculo e do pátio e suas cordas. Cheio de detalhes aqui essa passagem de como o povo deveria construir o tabernáculo. Então nós vimos aqui que o Senhor, ele deu para Moisés essas ordens de como eles deveriam construir essa tenda onde o povo deveria cultuar a Deus. Vocês viram que quanta coisa Deus pediu que o povo construísse? E Moisés obedeceu prontamente. Nós vimos aqui nessa passagem que Moisés convocou o povo para ofertar, para dar as suas coisas de valor, que foram ouro, prata, bronze. Também chamou as pessoas para ajudar a organizar, chamou as pessoas para ajudar na construção do tabernáculo. Vejam, cada pessoa poderia ajudar na construção, na confecção, de acordo com seus dons e talentos. Que maravilha! Dessa forma, todo mundo, todo o povo de Deus ajudava ali na construção do tabernáculo, como também na confecção de roupas, das roupas dos sacerdotes. Vocês viram quanta coisa Deus pediu que o povo construísse. E o povo, sim, o povo obedeceu e construiu tudo o que Deus pediu. O objeto que estamos procurando está nessa lista.
Vocês já sabem qual é? Fica ali, no tabernáculo. O que vocês acham que é? Sim, a Arca da Aliança. Vocês sabem como o povo de Deus usava a arca? E o que a Arca da Aliança significava? Você sabe o que era guardado dentro dessa arca? Vamos então para a pista 2. A pista 2 diz o que a arca simboliza. O que a Arca da Aliança simboliza? Já resolvemos a primeira parte do mistério. Precisamos responder a segunda parte dele. Então, detetives, no deserto, o povo construiu o tabernáculo e todos os objetos que ficavam dentro dele, com as ofertas trazidas por todos, seguindo as orientações do Senhor. Cada objeto do tabernáculo simbolizava algo. E hoje conheceremos o significado da Arca da Aliança. Vamos então ver quem acerta algumas perguntas sobre a Arca da Aliança. Nós já falamos um pouquinho sobre ela em alguns encontros lá na nossa igrejinha. Primeira pergunta. Você sabe qual parte do tabernáculo ficava a arca? O tabernáculo era dividido. E a arca ficava num lugar chamado Santo dos Santos. Existia uma parte que era o lugar santo, mas existia uma parte que era mais reservada, onde só o sacerdote, o sumo sacerdote, podia entrar. E esse lugar se chamava Santo dos Santos. Então, quem que podia ver a arca? Já respondi. Somente o sumo sacerdote. Era o sacerdote mais importante do tabernáculo. E o que a arca simbolizava? Sim, a arca simbolizava a presença de Deus. A arca era muito importante para o povo, porque significava que Deus estava abençoando e cuidando deles. Vamos então assistir um vídeo que mostra como era o tabernáculo e em que local ficava a Arca da Aliança. Naquela época, a arca simbolizava a presença de Deus no meio do povo de Israel. Mas só o sumo sacerdote podia chegar a ela e acontecia apenas uma vez por ano. Hoje, nós não precisamos mais da Arca da Aliança, porque podemos estar na presença de Deus a qualquer momento por meio da oração, do louvor e da leitura da Palavra de Deus. Isso tudo porque Jesus, o Filho de Deus, veio a esse mundo morrer pelos nossos pecados. E a partir desse momento, Jesus aproximou as pessoas de Deus. Ele se tornou o caminho que leva as pessoas a Deus. Por isso que sempre que nós oramos, nós falamos em nome de Jesus, porque Jesus, Ele se tornou a ponte que faz com que as pessoas podem se achegar a Deus.
Que maravilha, não? Nas histórias de piratas sempre há um mapa que leva até o baú de tesouro, cheio de joias e moedas de ouro. Não é verdade? E nós vimos hoje nessa investigação que o povo de Deus também tinha um baú de tesouro, um objeto importante, onde guardava coisas muito valiosas. Leia Hebreus capítulo 9, o verso 4 e 5, para ver o que os israelitas guardavam na Arca da Aliança. Deus ordenou Moisés que construísse uma grande caixa de madeira e a cobrisse com ouro puro. Como ficou pesada! A arca lembrava os israelitas que Deus estava com eles. O povo de Israel carregava essa arca nas batalhas e quando viajava. Vejam só! Então, o que tinha dentro da Arca da Aliança? Dentro da arca havia as tábuas da lei, que eram os 10 mandamentos. Também havia um pote cheio de maná, que era a comida que Deus mandou para o povo não morrer de fome no deserto. Havia também a vara de Arão. Uma vez Deus fez florescer essa vara numa única noite. Então, detetives, todos esses objetos lembravam a presença e a ação de Deus no meio do seu povo. Incrível, não? Então, criança, diante dessas pistas, tudo que nós vimos e aprendemos aqui, vejam o mistério. Sou pesada, feita de madeira e ouro, não posso ser carregada por qualquer pessoa e sou um símbolo de algo bem importante. Quem sou? Muito fácil essa investigação, hein? Diante disso tudo, a eureka é... Tchan, 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 tchan. Sou a Arca da Aliança. Muito bem, essa é a solução, a resolução da nossa investigação de hoje. Como nós vimos na investigação de hoje, Deus deu ordem ao seu povo que construísse um tabernáculo. O tabernáculo representava a casa de Deus ali no meio do povo que estava no deserto. E existiam alguns elementos importantes dentro daquela casa. E um deles era a Arca da Aliança. E o que representava a Arca da Aliança? Representava a presença de Deus ali no meio daquele povo. E a arca significava que Deus estava abençoando e cuidando do seu povo ali no deserto. Hoje, nós não temos a arca, porque nós podemos falar com o Senhor a qualquer hora e em qualquer momento, por causa do nome de Jesus. Jesus hoje é a ponte que nos liga a Deus. E que maravilha saber disso, não é? Amém. Vamos então falar com Deus, pedir que o Senhor nos ajude a ser obedientes, assim como Moisés e o povo de Israel foi naquele tempo. Eles obedeceram ao Senhor e construíram o tabernáculo, que era a casa de Deus naquele tempo. E hoje, possamos ser obedientes em buscar ao Senhor em qualquer hora, em qualquer lugar, para que Ele se faça presente nas nossas vidas. Vamos orar? Oremos. Senhor Deus, obrigada, Senhor, pela Tua palavra, por tudo que aprendemos nessa investigação. Que o Senhor venha, Deus, ao encontro de cada criança, de cada junior, e derrame sobre cada uma, Pai, uma virtude de obediência, que elas possam obedecer ao Senhor prontamente, assim como Moisés e o povo de Israel obedeceu no passado, construindo aquele tabernáculo nos mínimos detalhes, conforme o Senhor orientou. Que possamos ser obedientes também nos mínimos detalhes na Tua palavra, como ela diz. Que o Senhor também, Pai, possa estar conosco, se fazendo presente no dia a dia, com cada criança, cada junior, que cada uma possa Te buscar em qualquer momento, em qualquer hora, em qualquer lugar, porque através do nome de Jesus nós podemos nos apresentar diante de Ti. E nós Te louvamos por isso. Obrigado, Senhor Jesus, pelo Teu sacrifício na cruz, que hoje nos faz
ter livre acesso a Deus. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, perdoe a desobediência dos corações. E é isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, para a atividade de hoje, nós vamos fazer uma caixa do tesouro. Você vai ver aí na sua casa uma caixa de sapato ou qualquer outra caixa. E dentro dessa caixa você vai colocar aquelas coisas que são importantes para você. Quem sabe algo importante que lembre o cuidado de Deus por você. Pode ser a foto do nascimento, pode ser a foto de um aniversário, pode ser quando você entrou na escola, uma foto da sua família. Você pode escrever algum agradecimento a Deus, algo que Deus fez por você e pela sua família, uma cura. Quem sabe? Você pode também colocar a letra de uma música, ou até mesmo um CD de música, um DVD de um filme que tenha marcado você e que seja importante para você. Pode ser um objeto também. Pode ser um objeto de quando você era pequeno, quem sabe? Então aí você vai colocar coisas que são tesouro, coisas que são importantes para você. Vamos lá? Vamos caprichar nessa caixa do tesouro? Bom, nós vimos que Deus colocou dentro da arca alguns objetos importantes para que o povo se lembrasse daquilo que o Senhor fez por eles. Então hoje, para a atividade de hoje, além das atividades da revista dos juniores, vocês vão confeccionar aí na sua casa uma caixa que vai ser a caixa do tesouro, vai ser o seu baú de tesouro. E aí você vai colocar dentro dessa caixa aquelas coisas que são importantes para você, aquelas coisas que talvez te lembrem da presença de Deus na sua vida. Por exemplo, uma foto do seu nascimento, uma foto da sua família, dos seus amigos, uma cartinha, um bilhetinho onde você pode escrever o dia que você aceitou Jesus como Salvador. Nesse bilhetinho pode ser um bilhetinho de gratidão por algum motivo específico, uma cura de uma doença. Enfim, existem muitos motivos que nós podemos nos lembrar do Senhor agindo nas nossas vidas, não é verdade? Eu tenho aqui na minha casa uma prateleira que eu chamo de memorial da presença de Deus, onde eu coloco alguns objetos que me faz lembrar daquilo que o Senhor fez na minha vida. Por exemplo, aqui eu tenho uma xicrinha que representa aqui lá o estado da Bahia, que foi um lugar onde eu morei. E naquele lugar o Senhor me abençoou. Eu orei e pedi que o Senhor me trouxesse para cá, para perto do Rio de Janeiro, onde vivia minha família. E o Senhor me trouxe, sabe para onde? Para São Paulo, que representa aqui essa outra canequinha, representa o tempo que eu morei em São Paulo. E ali também o Senhor me abençoou. Foi um tempo maravilhoso. E eu continuei orando, pedindo que o Senhor, se fosse da vontade dele, me trouxesse aqui para o estado do Rio de Janeiro. E aí, olha, o Senhor me trouxe aqui para o estado do Rio de Janeiro. E essa canequinha representa aqui, olha, o Rio de Janeiro. Além disso, no meu memorial, além disso, eu tenho outros objetos que me fazem lembrar da bondade de Deus. Aqui eu tenho uns bonequinhos, ó, que representam a mamãe, o papai e um bebê, que foi do tempo em que eu orei pedindo a Deus um filho, porque os médicos diziam que eu não podia ter filho. E aí eu orei e acreditei que o Senhor poderia fazer esse milagre, e o Senhor fez. E aí eu coloco esses objetos aqui para me lembrar que o Senhor fez um milagre e ouviu a minha oração. Então temos aí muitas ideias legais que você pode colocar no seu baú com tesouro, das coisas que é importante para você, também das coisas que é importante, que te faz lembrar do que o Senhor fez na sua vida e na sua família. Combinado? Vamos lá, mãos à obra e vamos pegar a revista dos juniores agora para nós fixar tudo que aprendemos aqui. Então temos aqui a primeira investigação. É um tesouro?
E o mistério de hoje, como nós vimos, é: sou pesada, feita de madeira e ouro. Não posso ser carregada por qualquer pessoa. E sou símbolo de algo bem importante. Quem sou? E aqui nós temos, olha, o episódio onde nós aprendemos sobre a Arca da Aliança. Agora aqui embaixo você vai escrever uma frase para agradecer a Deus pela presença dele na sua vida. O que você escreveu, Luísa? Eu escrevi assim: obrigada, Senhor, pelo pão de cada dia, pela família, pela saúde. Obrigada pela alegria, pela paz e pela sua presença. Muito bem. E aqui na Eureka, a descoberta foi: sou a Arca da Aliança. E embaixo no mergulho, Deus ordenou que Moisés construísse uma arca especial. Circule os objetos que deveriam estar dentro da arca, de acordo com Hebreus 9, 4. E em Hebreus 9, versículo 4, diz assim: nessa parte ficava o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, inteiramente coberta de ouro. Dentro da arca havia um vaso de ouro contendo maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas de pedra da aliança. Então aqui você vai circular as tábuas da lei, o vaso de ouro contendo maná e a vara de Arão que floresceu. Aqui embaixo, agora a Rafa quer saber: anote nas linhas da arca algumas coisas que você colocaria na sua caixa do tesouro, aquela da atividade que nós sugerimos para fazer. O que você escreveu, Luísa? Eu coloquei a Bíblia, fotos da família, desenhos que eu posso ter feito quando pequena. Muito bem. E aquelas outras ideias que nós demos ali na atividade. Coisas que são importantes para você. Quem sabe a letra de uma música que você gosta, que fala de Deus. Um objeto de quando você era pequenininho, uma foto de um aniversário. Enfim, existem muitas coisas legais que você pode colocar. Vamos então para provas do mistério. No domingo, circule a frase que Moisés falava toda vez que a arca partia, de acordo com números 30, de 33 a 35. Então, capítulo 10, no versículo 35, diz assim: sempre que a arca partia, Moisés exclamava: levanta-te, ó Senhor, que teus inimigos se dispersem e teus adversários fujam diante de ti. Então é o segundo verso: levanta-te, Senhor, dissipados sejam os teus inimigos e fujam diante de ti os que te odeiam. Muito bem, segunda-feira, por que o povo de Israel construiu a arca? Confira Êxodo 35, de 10 a 12. Corte as letras X e descubra. Então, Êxodo 35, no versículo 10, diz assim: Todos que são artesãos talentosos, venham e façam tudo o que o Senhor ordenou. O tabernáculo, tanto a tenda como a cobertura, os colchetes, as armações, os travessões, as colunas, as bases, a arca e as varas para transportá-la, a tampa da arca, que é o lugar de expiação, a cortina interna que protege a arca. Então, a resposta é... Qual é a resposta? Porque o Senhor ordenou. Porque o Senhor ordenou. Terça-feira, ligue o par correto depois de ler Êxodo 37, de 1 a 9. Aqui em Êxodo 37, de 1 a 9, está as medidas, exatamente a forma e o desenho em que a arca deveria ser feita. Tudo nos mínimos detalhes. Então, olhando esse texto, a madeira, como é que deveria ser madeira?
a madeira deveria ser de acácia. Então, você vai ligar madeira até acácia, que é um tipo de madeira. O comprimento, como que deveria ser o comprimento? De 1,10 metro, que é a mesma coisa que 2,5 côvados. A largura e a altura, como é que ela deveria ser? De 66 centímetros, que é a mesma coisa que 1,5 côvado. E a tampa? A tampa deveria ser o quê? De ouro puro. E os 2 querubins? Como é que eles deveriam ser feitos? De ouro batido. Então, essas eram as informações de como deveriam ser feita a arca. Então, quarta-feira, quem é hoje o nosso sumo sacerdote, de acordo com Hebreus 9:11? Naquela época, na época da Arca da Aliança, somente uma pessoa, que era o sumo sacerdote, poderia chegar perto da arca. E hoje, quem é o nosso sumo sacerdote? Quem é a pessoa que nos leva a Deus, que nos faz nos relacionarmos com Deus? Veja então o que diz lá em Hebreus 9, versículo 11. Cristo se tornou o sumo sacerdote de todos os benefícios agora presentes. Ele entrou naquele tabernáculo maior e mais perfeito no céu, que não foi feito por mãos humanas, nem faz parte deste mundo criado. Então, como nós aprendemos, hoje, Cristo, ele é o nosso sumo sacerdote. É ele que nos conduz a Deus. Ele é o caminho que nos leva a Deus. Muito bem, quinta-feira. Trocando os desenhos por sílabas, descubra o que simbolizava a Arca da Aliança. Confira se a resposta está certa, lendo 1 Samuel 4:3. Esse texto de Samuel conta o episódio em que Israel estava em guerra com os filisteus. E aí, esse verso diz assim: 4:3. Terminada a batalha, os soldados voltaram para o acampamento, e as autoridades de Israel se perguntaram: por que o Senhor causou nossa derrota diante dos filisteus? Vamos trazer a Arca da Aliança do Senhor desde Siló, para que esteja conosco e nos livre do poder do inimigo. Então aqui, o povo de Israel, eles queriam pegar a Arca da Aliança do Senhor porque a arca representava a presença de Deus. E Deus, se fazendo presente ali, ele iria livrá-los do poder do inimigo. Então, como é que ficou ali? Ficou assim, que Deus estava presente. Então, queria dizer, simbolizava que Deus estava presente. Muito bem, sexta-feira, marque X onde ficava a Arca da Aliança no tabernáculo, segundo o Êxodo 26, de 33 a 34. Então, essa passagem de Êxodo diz assim: pendure a cortina interna com colchetes e coloque a Arca da Aliança atrás da cortina. Essa porta separará o lugar santo do lugar santíssimo. Coloque a tampa, o lugar de expiação, sobre a Arca da Aliança, dentro do lugar santíssimo. Então, qual é que era o lugar? A gente sabia que tinha um lugar que era santo, mas a arca ficava dentro do lugar que era mais santo ainda, que era o Santo dos Santos, ou Santíssimo. Então, dentro de uma pequena sala chamada Lugar Santíssimo, ou Santo dos Santos. É ali em que era o lugar mais perto de Deus, em que o sacerdote poderia ficar. Bom, vamos lá para a próxima, sábado. Depois de ler 1 Tessalonicenses 1:3, faça uma lista das maneiras que você pode sentir a presença de Deus em sua vida diariamente.
Então, 1 Tessalonicenses 1:3, o que diz? Quando orarmos por vocês diante do nosso Deus Pai, relembramos seu trabalho fiel, seus atos em amor e a sua firme esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que você escreveu ali? A lista de maneiras que você pode sentir a presença de Deus. Eu escrevi orando, relembrando o que Ele fez, louvando, admirando a criação. Muito bem. Bom, no próximo domingo vocês terão uma senha para entrar na investigação. Está lá em Hebreus 13, versículo 8. Você pode anotar aí para não se esquecer. E diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. A senha para entrar na investigação de domingo que vem está lá no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Memoriza aí para você poder entrar na investigação do próximo domingo. Combinado? Então, agora eu vejo vocês daqui a pouco no culto infantil, que hoje vai ser ao vivo, lá no aplicativo Meet. Então, pega a sua Bíblia, a sua canetinha, o seu material e se prepare para o culto, que vai ser muito legal. Então, espero vocês lá, hein? Um grande beijo, tchau!